Fala pessoal, tudo bem? Carlos Sander aqui, sejam bem-vindos de volta a mais uma Expert Class. Bom, como vocês já conhecem, né, a Expert Class surge sempre de questionamentos, questões, na realidade, que os profissionais acabam levantando dentro da nossa plataforma, dentro do nosso portal. E a gente sempre grava essas dúvidas, né, e acaba transformando isso em uma videoaula um pouquinho mais explicativa, porque a gente percebe que talvez essa dúvida seja comum à grande maioria dos profissionais e não deveriam ser tão difíceis de serem respondidas. Então a gente acaba gravando um novo conceito de aula, essa forma como nós estamos apresentando. Acho que vocês já até estão acostumados com esse formato, mas isso visa dar uma explicação diferenciada de tudo aquilo que a gente vem estudando. Bom, resumo da classificação dos dados. Eu vou desenhar isso para que fique mais claro. Então eu tenho aqui os meus dados e essas informações vão se subdividir em dois tipos, tá? Existem dois tipos de dados possíveis a serem trabalhados. O primeiro tipo de dado, ou os primeiros tipos de dados, são dados discretos. Ok? Quando eu trabalho com dados discretos, eu preciso dar uma abordagem. Perceba, pessoal, essa abordagem muda completamente até em projetos de melhoria contínua, tá? E eu tenho dados contínuos, que é uma abordagem completamente distinta também. Em dados contínuos, eu vou trabalhar com formas e valores aqui quantitativos. Se você tem dúvida do porquê nós estamos fazendo isso, aguarde mais um pouquinho até o final da aula, tudo vai estar explicado de acordo e da forma como deveria ser. Para dados discretos, eu tenho já uma outra ramificação aqui, porque dados discretos me permite trabalhar também com quantitativos. Vou escrever aqui no azul, tá? Para ficar igual. Quantitativos e qualitativos. Bacana? Só que quando eu trabalho com dados qualitativos, eu ainda tenho outras possibilidades, tá? Eu tenho a possibilidade de trabalhar com dados nominais, dados ou dados ordinais. Carlos, isso eu já sei de cor e salteado. Tudo bem, então se a gente falar, por exemplo, cor dos olhos, eu gostaria que vocês me falassem se esses dados são discretos, qualitativos ou quantitativos. Se essa pergunta, como por exemplo, marca de automóvel ou até nível de satisfação dos consumidores, se essa pergunta lhe ocasiona dúvidas, você fica com dúvidas na hora de responder, a gente vai sanar todas elas aqui, tá? Dados discretos, então. Dados discretos podem somente assumir algum valor específico, havendo saltos e gaps entre esses valores. Então, quando eu falo de dados discretos, são valores cheios, valores que existem como uma forma de ser atribuída, valor que permite com que eu faça classificações inteiras. Se eu falo dados contínuos, existem uma infinidade de valores que podem ser trabalhados, porque esse valor pode assumir qualquer especificação, qualquer dado dentro de uma faixa especificada. Se eu falar para vocês o seguinte, a temperatura ela varia entre 0 e 40 graus Celsius. Dentro dessa faixa de valores existem uma infinidade de possibilidades na realidade de assumir. Existem uma infinidade de valores que a temperatura pode assumir. Pode assumir 0, 0.1, 0.2, 3, 4, 5. Então, esses valores são tratados como valores contínuos. Exemplos que nós podemos citar. Exemplos que a gente pode citar. A própria temperatura, tá, do ambiente, volume em garrafa de cerveja. Quando eu falo, por exemplo, de velocidade angular, quando eu falo de velocidade linear, tudo isso são valor, peso, massa, tudo isso são valores contínuos de serem trabalhados, tá? Valores contínuos, dados contínuos.
Dados discretos, como nós comentamos, podem assumir alguns valores específicos, tendo saltos e gaps, mas podem conter pontos decimais, tá? Que é um ponto, que é uma discussão, na realidade, que a gente não aborda dentro dos treinamentos de Six Sigma. A gente prefere ficar no conceito mais simplista de dados discretos, assumir valores com gaps, mas nem comentamos sobre casas decimais, e aí nos dados contínuos a gente fala bastante sobre eles. Perceba, se eu tiver aí lançamentos consecutivos, tá? E eu trabalho aí com valores de 1, 1.7, 1.9, 2.3, 4.5, perceba que há gaps entre esses dados. Quando há gaps, não é contínuo, é discreto. Bacana? Dentro de valores discretos, então, trabalhando dentro de dados discretos, eu tenho qualitativos e quantitativos. Qualitativos, pessoal, vamos entrar aqui já nessa outra possibilidade de ramificação, né, que vai nos permitir uma nova possibilidade de ramificação. Qualitativos são dados discretos resultantes da classificação que podem ser classificados numa única categoria. Tá? Então a gente divide aí entre nominais e ordinais. Cor dos olhos, azul, verde, castanho, preto, desde que a gente atribua, por exemplo, número 1 a azul, número 2 a verde, número 3 a castanho e por aí vai. Eu estou trabalhando com dados qualitativos. E quando eu falo, por exemplo, de outros cenários, nível de satisfação do consumidor, 1, 2, 3, 4, 5, 10, de 0 a 10, qual é a nota que você me dá? Isso é dado discreto qualitativamente falando, tá? Dentro desse ponto aqui que nós estamos comentando. Nominais e ordinais dentro de qualitativo. Dados nominais são aqueles aí que não faz sentido ordenar em categoria. Bom, pessoal, o que isso significa? Se eu tenho respostas codificadas às pessoas num questionário, por exemplo, nível de satisfação do cliente, e eu não preciso ordenar isso em categorias, esses dados são dados nominais. Eu posso trabalhar ele da forma que eu quiser, tá? Não preciso ficar ordenando. Para entender valores nominais, dados nominais, é mais fácil eu compreender dados ordinais. O que isso significa, pessoal? Dados ordinais. Quando eu estratifico os meus dados de forma a se formar categorias, eu estou falando de dados qualitativos discretos ordinais. Bom, exemplos. Eu quero saber como performa a perda de peso em indivíduos de 10 a 18 anos, de 18 a 25, de 25 até 40, de 40 até 60. Quando eu faço essa estratificação, quando eu faço essa divisão de categorias, eu estou aqui trabalhando com dados ordinais, tá? Perceba que o meu valor de saída, né, o valor que eu quero analisar, eu quero saber aí a perca de peso, ver a performance, eu preciso ter pontos discretos para entrar nesse cenário, tá? E depois eu tenho possibilidade de trabalhar com dados discretos, mas quantitativos. E aí eu tenho dados discretos resultantes de contagem. Então, observações e medidas em uma escala numérica mesmo, tá? Por exemplo, respondemos um determinado questionário, quando eu tenho aí componentes defeituosos de produtos, eu simplesmente faço a contagem desses valores, desses dados discretos, por exemplo, quantidade de defeitos. Não importa essa estratificação considerando ordinais de maneira qualitativa, e sim somente saber a quantidade total de defeito em um determinado lote, uma determinada peça. Aí meus dados são discretos de forma quantitativa. Pessoal, não é simples entender esse cenário, entender exemplo de dados discretos, de dados contínuos, trabalhando de forma quantitativa e essas ramificações, possibilidades de trabalhar dados discretos, quantitativos, dados discretos, qualitativos e mais ainda, né? O cenário complica quando eu trabalho dados discretos, qualitativamente falando, de maneira ordinal ou nominal. Bacana? Por isso que eu falo para vocês, se vocês tiverem qualquer dúvida, o mais legal, o mais interessante seria vocês colocarem exemplos aqui e realmente realizar uma dinâmica, realizar um exercício perguntando ou se perguntando se esses dados que vocês estão trabalhando se encaixam aqui em qual dessas categorias, tá? Eu vou colocar alguns exemplos também desses dados para vocês. A gente tem alguns
alguns exercícios para se trabalhar, tá? Quero que vocês olhem esses exemplos e pensem, discutam, tentem adivinhar se esses dados, tentem determinar se esses dados são discretos, contínuos e comecem a fazer essa classificação. Só assim nós realmente vamos entender a trabalhar com dados. Por que isso é importante? Como eu vinha comentando com vocês, a partir desse momento, se eu sei que meu dado é nominal, qualitativo, discreto, eu tenho uma abordagem dentro de melhoria contínua a ser feita, eu tenho ferramentas que trabalham com esses dados. Ah, Carlos, os meus dados aqui são contínuos quantitativos. Existe uma outra gama de ferramentas possíveis a serem implementadas para trabalhar com melhoria contínua, tá? Bom pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha conseguido passar essas informações de uma maneira bastante clara. Se vocês tiverem qualquer dúvida, claro, coloquem aí para que a gente possa sanar essa dúvida e eu vejo vocês em um próximo encontro. Até lá!